Fala, gente! Como é que vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas em mais um devocional, onde nós acreditamos de que a fé se aprende. Bom dia para quem está chegando ao vivo aqui, 7h07 da manhã, um novo horário aí do devocional desde ontem, de segunda a sexta, às 7h07 da manhã. Nós estamos juntos há 597 dias aqui no Colo na Videira. Isso não é um número que traz performance, de jeito nenhum. Esse é um número que eu creio que Deus permitiu a gente chegar até aqui para poder evidenciar, nos ensinar de que o segredo da fé é andar com Ele todos os dias. Andar com Deus todos os dias não é acreditar em Deus. Vocês conseguem ouvir bem minha voz aqui, gente? Não é acreditar em Deus. Escute isso, você que está no YouTube também. Andar com Deus todos os dias, pelo fato de nós termos carne falha, né? Carne caída, vamos chamar assim, numa linguagem mais bíblica, mas por nós sermos falhos como seres humanos, não basta eu acreditar em Deus para andar com Ele. Andar com Deus na prática, dentro do que o Cristo nos ensina, é ativar o espírito da fé ao amanhecer. Ativar o espírito da fé ao acordar. Isso é andar com Deus. Eu creio nisso. Você crê nisso, você que está aí? Então pensa assim, ó. Eu quero andar com Deus. E Deus quer mais ainda, Ele sempre quis. Olha lá, Lu pegou, William Pachota pegou, bom dia pra vocês, Aninha Carol, Rafa Tavares, Luiz, Marquinho da BRF, Tati DBO, Ana Carol, Margarete. Então é isso que vocês têm que sempre lembrar disso. Você pode acordar com sono. Você pode não ter tido uma noite tão boa de sono. Você pode estar com o seu corpo cansado. Corpo cansado é a nossa carne cansada. Não lute contra isso. Óbvio, tiver oportunidade para descansar, descante, mas não lute contra. Ai, mais um dia que eu acordei cansado. Mais um dia que eu acordei cansado. Sabe o que é isso? Isso daí eu creio que é Deus te chamando. Então deixa eu ativar o meu espírito aí dentro de você. Porque se você deixar o meu espírito ser ativado aí dentro de você, o espírito da fé, você vai ver o que vai acontecer com o seu corpo. Às vezes você vai dormir até menos horas do que você estava habituado de dormir, e que se você olhasse de forma racional, você fala, meu Deus, mas eu já estou cansado de dormir 6 horas, se eu dormir 5 horas então... Eu estou cansado quando eu durmo 8 horas, eu ainda estou cansado, imagina se eu dormir 6. Vou cansar mais ainda. Desde que se você ativar o espírito, você vai perceber algo diferente dentro de você. É sobre isso, é por isso que nós estamos aqui, para passar esse espírito da fé, para a gente aprender junto com a videira. Você deseja aprender algo novo hoje? Deus quer te entregar algo novo hoje. Então, como escreveram aqui, o Solon, um beijo para Piracicaba, um beijo para toda a Lagoinha, um beijo pro pastor Gu, tá? Manda um beijo também para a esposa dele, tá? Um beijo no coração de vocês. Então, como Solon escreveu aqui, quero a tua presença, Pai. Feche seus olhos se vocês puderem. Feche seus olhos. Jesus, eis aqui a tua família. Nós estamos aqui na tua presença, juntos, ao vivo. Você que está aí no gravado também, você faz parte disso. O Cristo está aí, Deus está te vendo aí, você não está só. Jesus, como você pode ver, nós queremos a tua presença. Mas o meu pedido, Jesus, é que o Senhor ensine a cada pessoa dessa sala, que o Senhor possa usar a minha boca, não me deixa falar pela minha carne, mas que o seu Santo Espírito possa fluir nesse lugar, para que todos saiam daqui com a fé ativada
e que possa saber que o dia foi diferente porque ao amanhecer ativou a fé. Ativou o espírito da fé. Isso muda tudo. E o meu pedido, Jesus, é que as pessoas experimentem isso ao longo do dia. O meu pedido é que eu possa experimentar mais uma vez ao longo do dia, meu Pai, sobre a importância dessa ativação espiritual. Uma fé que não tem misticismo, não tem ritual, tem apenas o desejo nosso de crer, o desejo de andar com você, o desejo de andar na tua presença de forma palpável, meu Pai. Esse é meu pedido, que o Senhor possa nos ensinar sobre isso hoje. Eu não sei o que as pessoas, como elas chegam até aqui, Instagram, YouTube, podcast. Você que está aí, você não está só. Eu não sei o que você precisa e eu não sei o que Deus vai falar com você e o que Ele vai te entregar. O meu conselho é que você possa dizer: eis-me aqui, seja feita a tua vontade. Fale isso, pense nisso. E eu creio que Deus vai falar com você. Deixa fluir. Em nome de Jesus, amém. Amém. E amém. Muito bom, gente. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Lucas, capítulo 12, versículo 7. Versículos 6 e 7, perdão. Lucas, capítulo 12, versículos 6 e 7. Se alguém puder anotar aí para mim no chat. Certo, gente? Gente, ontem não teve um encontro da família JC à noite. Eu tô de mudança e eu comecei trabalhar. Eu entrei numa empresa, numa startup, que é um novo negócio. Eu até vou falar um pouco sobre isso aqui, linka com a palavra. É um novo negócio, é algo totalmente novo. E é um trabalho novo. Bruna vai dar foco na Betina, os treinamentos para as mulheres, que é o foco da nossa empresa. Eu e Bruna somos sócios, vocês sabem disso. E a gente tem uma empresa de treinamento para mulheres. Não só para mulheres, para homens também, mas o nosso foco é mulheres. Bruna, nesse momento, vai ter a Betininha e vai cuidar da Betininha. Então, os treinamentos vão dar uma parada. Enquanto isso, nós estamos lá. E por que eu estou dizendo isso? Porque por causa disso, os devocionais mudaram para 7 e 7 da manhã. E ontem eu não consegui entrar com vocês. No primeiro dia a gente chegou já, né? Depois das 7h30, quase 8 horas, acho que eu cheguei em casa e eu estou no processo de mudança. Eu não gosto da palavra processo, na verdade. Nós estamos em mudança. Mas hoje eu creio que termina hoje à noite, tá bom? Então foi por isso que não teve, mas semana que vem volta ao normal, às segundas-feiras à noite, nosso encontro. Então Lucas, capítulo 12, versículos 6 e 7. Nós vamos falar sobre medo. Anota uma coisa: todas as vezes que você for lançado para algo novo da sua vida, vai dar medo. Eu fui lançado para algo novo ontem. Você acha que eu não senti medo? Claro! Até quando você vai lutar contra o medo? Agora você pode canalizar ele de uma forma diferente. Você pode trazer a videira para junto de você. Você vai ver como hoje. Obrigado, Lu. Diz assim a palavra, Jesus, tá? Jesus dizendo: não se vendem 5 pardais por 2 moedinhas? Interrogação. Ai, Bruno, eu tenho que ir pro trabalho. Você tá falando de moedinha, de pardal? Rapaz, não sou eu que tô dizendo não. É o próprio Jesus. Mas ele é disruptivo. Ele não segue um padrão. Ele é simples, porém profundo, e a palavra dele vai tocar na sua alma. Eu creio. Ó, ele começa fazendo uma pergunta, ele vai falar sobre medo. E ele começa fazendo uma pergunta: não se vende 5 pardais por 2 moedinhas? Interrogação. Esse era o costume da época em Israel. Eles vendiam pardais por 2 moedinhas. E Jesus, ele traz
ele quer ensinar algo e ele faz uma pergunta em cima de algo que era normal para aquela cultura daquela época. Aí Jesus ele fala: entretanto, vocês estão conseguindo ouvir bem minha voz, né, gente? Que aqui esse apartamento faz um barulho lá fora. Vocês estão conseguindo ouvir bem, então? Aí diz o seguinte: entretanto, Deus não se esquece. Vocês conseguem ouvir aí, né? Deus não se esquece de nenhum deles. De nenhum deles quem, Bruno? Obrigado, Delay. Beijo no seu coração. Eu quero falar depois com vocês com calma, viu, Delay? Viu? A vitória é garantida. Já é, Bruno. Então já foi. Tá? Beijo no seu coração. Tô muito feliz por vocês. Que foram os homens de fé, irmão, que foram pro encontro com Deus esse final de semana. Entretanto, Deus não se esquece de nenhum deles. Deus não esquece de nenhum passarinho. Jesus está falando isso. Deus não esquece de nenhum pardal. Você acha que isso é desenho animado? Você acha que isso é... ai, meu Deus, isso é muito utópico. Ai, fora da realidade. Rapaz, um homem que dividiu o calendário no meio. Esquece religião nesse momento. Eu nem tenho religião. Mas esquece religião, não é religiosidade. O homem que dividiu o calendário no meio, global, antes e depois. Antes e depois. Então assim, nós estamos em 2021 anos depois de Jesus. Este grande líder, considerado por toda a humanidade, o nome que está sobre todo nome. Todo mundo reconhece, todo mundo já ouviu, pelo menos o nome, a palavra Jesus. Já ouviu. Nem todo mundo conhece ele, isso é verdade. Por isso que nós estamos aqui colados na videira, para que Deus possa usar toda a família, não só o Bruno, mas você aí do outro lado, para que outras pessoas possam conhecer quem Jesus é. E isso muda tudo. Este Jesus, ele está dizendo, existe um Deus que é nosso Pai e que não se esquece de nenhum passarinho que vocês ficam aí vendendo por 2 moedinhas. Isso no versículo 6. Aí vem no versículo 7. Bom dia, Monique Carpenter, toda a família Carpenter. Reinaldo, um beijo no seu coração. Aí vem o versículo 7. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Está escrito. Jesus está falando, todos os cabelos da cabeça do Reinaldo, da Paula, da Salete, da Juju Correale, da Lumayuma, do Bruno, que é cabeçudo, que é chamado de cabeça desde os 6 anos de idade. Não importa se é uma cabeça grande, pequena. Jesus ele está garantindo que Deus, que é o nosso Pai, ele tem contados todos os cabelos da nossa cabeça. Está escrito. E por que Jesus disse isso? Por que Jesus está falando aqui, ó? Por que Jesus está falando que o Pai não, que Deus não esquece, o Deus nosso Pai, que não esquece de nenhum passarinho que vocês ficam vendendo aí por 2 moedinhas? E depois ele fala que até os cabelos da nossa cabeça estão todos contados. Por que ele está dizendo isso? Porque depois ele quer dizer agora. E nesse momento que eu vou ler aqui, eu creio pela fé, irmão. Eu não creio por nenhuma tecnologia, eu não creio por nenhum curso, eu não creio por nenhuma burocracia, eu não creio por nada aqui na terra. Eu creio que ao ler agora, por que Jesus disse tudo isso, o Espírito de Deus está entrando na sua casa, está entrando no seu trabalho, está entrando aonde você pisar. Aonde você pisar hoje, ele está entrando junto com você ao ler agora isso aqui, ó. Não temam. Ô Bruno, fala aí, não temas. Vou falar aqui, ô Reinaldo, ô Tati DBO, ô Lumayuma, ô Jonathan, um beijo no seu coração, né, Jonathan? É nóis. Deus te usou, viu, filho? E muito, talvez você nem imagine quanto. Não temas. Não temas. Não sou eu, essa palavra não está saindo da minha boca, irmão. É Deus que está falando para você nessa terça-feira. Que Ele não se esquece de nenhum passarinho. E está dizendo
que nós, na última frase desse verso, vocês todos desta live, vale bem mais do que muitos pardais. Deus não se esquece de nenhum pardal, de nenhum passarinho, não é senhor pardal aí não. Deus está falando, não esquece. Agora, você crê nisso? As nossas estruturas neurais, os nossos caminhos neurais, as nossas crenças, seja limitante ou não, as nossas crenças, que pode ser liberdade para você hoje, ou crenças limitantes, que talvez você nem tenha consciência, está te limitando. Independente da crença, independente do que passa na sua cabeça, do seu histórico de vida, você crê de que Deus está falando com você. Mano, essa é a fé, irmão. Você crê nisso? De que Deus está falando para você, nesta terça-feira, diante da agenda que você tem aí para essa terça, não temas, porque você vale muito mais do que todos os pardais. Ele que está dizendo isso para você, não sou eu não. Agora você pode dizer assim, eu creio, Bruno, e eu creio que o Espírito já está sendo ativado dentro de mim. Ou você pode dizer também nesta live, rapaz, como eu queria crer de que Deus está falando comigo, não temas. E esse Deus que está falando para você, não temas, é o Deus que está dizendo que, olha, eu tenho contado todos os cabelos da sua cabeça. Você já parou para pensar nisso, irmão? No dia a dia, na correria, por isso que a gente está ativando a fé de manhã, né, gente? Porque na correria, no dia a dia, não tem como você pensar nisso. Você tem boleto para pagar, seu chefe está te cobrando, você tem que fazer reunião com seu time, você tem que lavar louça, você tem que cozinhar, você tem que lavar a casa, você tem que cuidar de não sei quem, você tem que ajudar fulano, ciclano. Nessa correria do dia a dia, você não vai pensar nisso. Por isso que nesse momento você está dedicando tempo para pensar e colocar, elevar os seus pensamentos em Deus. E o próprio Deus quer te entregar os pensamentos dele hoje. Esse Deus pensa, irmão, esse Deus, com D maiúsculo, revelado por Jesus Cristo, que está acima de qualquer religião, ele quer colocar os pensamentos dele em você. Por quê, Bruno? Porque ele disse no livro de Jeremias, está escrito, irmão, e nós cremos no que está escrito, nós estamos aprendendo, a fé se aprende. A fé se aprende e a palavra de Deus se aprende. O pensamento de vocês, Deus falando comigo e com você, são maus. É limitante, Bruno. Seu pensamento é limitante. Às vezes você fica aí travado com alguns pensamentos que te traz medo, inclusive. Sendo que você pode pedir para mim, papai, me entregue os seus pensamentos hoje. Eu quero pensar como você. O único propósito da Bíblia em 2021, da palavra de Deus, para nós, é ser imagem de Jesus. Uma cópia dele. O único propósito é esse. Obrigado e até logo. E a partir disso, a nossa vida muda. A partir disso, ele começa a endireitar as nossas veredas, os nossos caminhos. Então, enquanto você não se alinhar com a videira, irmão, fica difícil você pedir para Deus endireitar os seus caminhos. Você tem que se alinhar com a videira. E não tem um ser humano que vai conhecer a videira na essência, sem religiosidade envolvido. Não tem nenhum ser humano que conhecer, eu creio, eu cravo isso aqui, irmão. Não tem uma pessoa na face da terra que decidir conhecer esse homem, que dividiu o calendário no meio, que não será alcançado por ele, porque o amor é muito grande. E a história mostra o quanto ele nos ama. E além disso, rola uma ativação espiritual que o ser humano é incapaz de resistir no momento que vai de encontro a Jesus. Por isso que quando Jesus ele andava e ele abria a boca, pessoas eram curadas, porque o Espírito de Deus estava tomado nele. Quando Jesus ele abria a boca para ensinar, as pessoas aprendiam. Não era porque a pessoa era, porque eu prestei atenção, porque eu faço tudo bonitinho, né, gente? Eu faço tudo bonitinho, então eu vou fazer tudo bonitinho para Jesus, para eu aprender tudinho. Rapaz, não tem a ver comigo, tem a ver apenas com o coração que deseja ter essa ativação espiritual. Então quando Jesus ele abria a boca, as pessoas eram curadas,
elas aprendiam por causa da presença do Cristo. E aqui nesta live, pelo fato de Jesus ter entregue o projeto de Deus Pai há 2000 anos, o Espírito dele está rondando sobre essa live. Está rondando sobre você aí no YouTube. Está rondando sobre você aí no podcast. É isso aí. Você está só ouvindo, né? Não está vendo a imagem, não está vendo a cabeça do Bruno. Graças a Deus, você não está vendo, né? Não importa. Você está só no áudio. O Espírito Santo te toca agora. Bruno, mas o que ele vai fazer? Você sabe mais ou menos o que ele vai fazer? Não sei, irmão, não preciso saber. Eu creio naquele que sabe. Então, para pensar nisso. Esse Deus te conhece mais do que você imagina. Esse Deus, nosso Pai, revelado no Cristo, que está de braços abertos para a nossa geração, ainda está de braços abertos. E eu creio, aí pela fé, que Ele está com um sorriso. Por que, Bruno, você crê nisso? Rapaz, porque a Bíblia diz o tempo todo que Deus, Jesus, quer entregar a alegria dele. E a alegria dele é a nossa força. A alegria de Jesus é a minha força. A alegria, eu aprendi, irmão, se você quiser você pode aprender e você pode pedir isso para Deus. A alegria não vem da Bruna. A minha alegria sustentável no meu dia a dia não vem de estar casado com a mulher que eu amo. A alegria não pode estar limitante na minha filha que vai nascer. Olha que louco isso. Mas você pode escolher, é óbvio. Agora, se você pede sua esposa e sua filha, como acontece? Se acontece o que aconteceu ontem na favela, aqui em São Paulo, misericórdia, nós estamos orando. Uma galera está orando, né, Bruno? É isso aí. E se acontece isso, aonde eu me apoio? Porque essas coisas podem acontecer. E se eu não decidir confiar num Deus que está no controle, que sabe a quantidade de cabelos da nossa cabeça, se eu não conhecer esse Deus que nos apresenta a vida eterna, eu vou me apoiar aonde? Não tem onde apoiar, irmão. Você sabe. Então o nível de intimidade que Deus quer fechar com você é muito forte. Então quando a gente lê isso, o que você pode fazer? Quando você está num momento de dificuldade ou não, você pode falar assim: meu Pai, você me conhece mais do que eu posso imaginar. O Senhor quer uma intimidade comigo e eu quero mais ainda, Jesus. Me ensina a ter essa fé de intimidade. Eu quero, sopra nos meus ouvidos, deixa eu ouvir o que eu não estava ouvindo antes. Você tem que falar isso, rapaz. Você pode falar isso. Ó, você sabe que toda sexta-feira, se há alguma mulher nessa sala que não participa do grupo Mulheres de Fé, eu te aconselho a você entrar. Por quê, Bruno? Porque é um grupo de apoio exclusivo para mulheres. Existe também o grupo de apoios dos homens, toda quarta-feira às 19h30, toda sexta-feira às 19h30, e tem um WhatsApp, onde vocês caminham juntos nesse grupo de apoio. E neste momento, nessa semana que começou semana passada, as mulheres estão estudando alguns salmos. A Rafa Tavares puxou, o Espírito Santo instruiu a Rafa para, até a gente colocou nos stories, não sei se você viu, o mapeamento dos salmos, de alguns salmos, referente a alguns assuntos. Por exemplo, como confiar em Deus? Aí vai estar lá alguns salmos. E o que é salmos? Você precisa entender que os salmos é um livro da Bíblia, né? E para que ele serve? Para nos ensinar a orar. Uma das grandes... São cânticos, são louvores. E auxilia muito na oração. Então, principalmente para você que não sabe como orar, e mesmo para você que ora, entra no quarto, fecha a porta e conversa com Deus. Nós também podemos, por exemplo, e aí os salmos que Deus colocou no meu coração hoje de manhã, é o Salmo 27. Então, a palavra que Jesus disse que todos os cabelos estão contados eu conheço vocês. Aí o Espírito Santo me lança para esse Salmo 27. Não precisa abrir agora não, depois você vê. Salmo 27, só o versículo 1. Um salmo talvez muito conhecido por você, mas que não pode ser apenas decorado.
precisa ser meditado. E orar em cima dele. Eu vou te ensinar como. Preste atenção nisso e é aqui que nós vamos fechar o devocional. Olha só. O Senhor é a minha luz. Salmo de Davi, tá? Davi escreveu: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? Entendeu por que aqui o Espírito Santo lançou a gente para cá? Porque Jesus está falando: não temas. Conheço todos os cabelos da sua cabeça. Está contado, inclusive. E o count não foi feito por nenhum computador. Sou eu mesmo que faço. Eu sei. O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei. Então, em um versículo, Davi, ele está questionando, ele está fazendo uma pergunta para ele mesmo: a quem eu temerei? Agora entenda uma coisa. Quando você acorda e procura ativar o espírito da fé, o espírito da fé, o espírito que Jesus entregou na cruz, esse foi o presente. Vou deixar com vocês o Consolador, o espírito que convence vocês, o espírito que ensina vocês. Esse é o espírito da fé, e é esse espírito que taca fogo em você. Fogo de Deus, irmão. Que mesmo que sua carne acordou cansada, você sairá daqui ativada no espírito. E o espírito sempre vence a carne. A gente aprendeu no distanciamento com Deus, porque Deus está preocupado com outras coisas, ou porque Deus existe, mas eu não posso conversar com Ele porque Ele está ocupado com outras coisas. Chegou o momento de você trocar ideia com Ele. Ele está te esperando. A gente aprendeu a fazer várias coisas para lidar com os nossos cansaços, menos ativar o espírito ao acordar. E ontem, como foi o meu primeiro dia de trabalho num novo lugar, eu cheguei muito cansado, porque a gente tá de mudança e tal. E eu tava muito... Quando eu deitei na cama 10h30 da noite, eu estava muito cansado. Como você. Naquele momento, o Espírito Santo falou comigo: tá vendo aí? Como é que vai ativar o Espírito? É claro que a gente orou, agradeceu a Deus, mas a ativação do Espírito, ela não pode ser à noite. Essa ativação que inflama o fogo de Deus. A gente nem tem... A gente já precisa dormir, irmão. Às vezes uma noite de sono resolve sua vida. E Deus faz você dormir como um anjo, se você pedir. Então pede ao você dormir. Eu não consigo dormir, Às vezes você não está nem pedindo. Deus, a minha cabeça não para, mas você é capaz, Jesus, de fazer eu dormir em paz e acordar renovado. Mas ao acordar, eu vou decidir e decido ativar o espírito da fé, que é o seu espírito, Jesus. Você percebe que é simples? Escuta ao dormir, quem tem dificuldade de dormir, ou quem está com dificuldade de dormir, escute a música Intimidade do Cirilo, Marcelo Cirilo. Intimidade. Você vai dormir que nem um anjo. Então, olha. Então o conselho que a gente dá aqui, por isso que Deus está mostrando para nós que como pode, há 597 lives, irmão. É porque Deus está falando. É porque vocês estão decidindo fazer aquilo que eu sempre quis desde Gênesis, desde antes de Gênesis. Que vocês se conectem comigo. E pelo fato do homem ter caído, irmão, pelo fato da gente ter se distanciado de Deus, de ter aprendido a viver uma vida independente de Deus, construindo sonhos, construindo os nossos caminhos, tudo do nosso jeito, no nosso braço, no nosso controle. Pelo fato da gente fazer isso, a gente tem um lado falho em nós, que é a carne, que a Bíblia diz. Mas se você decide ativar o Espírito, e foi para isso que Jesus veio, ele veio reconciliar Deus conosco. Vocês estão com medo? Estamos. Nós estamos com medo. O primeiro passo é você reconhecer. Vocês estão com medo? Sim. Então, vocês vêm para o Salmo 27. Porque no Salmo 27, Deus lança fora o medo hoje. O medo vem,
Você pode decidir, como eu decido, não lutar contra, porque faz parte do jogo da vida. Mas quando você lê aqui, você não pode ler. Como que ora então, Bruno? Como que ora aqui nesse salmo? Eu não posso ler me julgando, me criticando. Por exemplo, rapaz, eu sei que Deus é minha luz, eu sei que Deus é minha salvação, eu acredito que Ele é minha fortaleza, mas eu estou cheio de medo, eu não consigo. Você está se julgando. O momento de você vir para o Salmo é o momento de você vir com a bucha para Deus. É o momento de você vir com medo, filha. É o momento de você vir com medo, filho. E entrar no Salmo. Por quê, gente? Porque isso daqui é uma solução. A fé é uma solução disruptiva. Uma solução que nenhum ser humano criou. Uma solução que o Eterno pôs na mesa há 2000 anos. E aí é o seguinte. Então você pega os salmos. É assim que você vai fazer na sua casa. Você está com medo. Aí você sabe que existe o Salmo 27. Por isso a importância de você estudar. Por isso a importância, mulheres de fé, de vocês entrarem lá. Vocês estão meditando em cima de salmos. Sobre vários assuntos. Então eu estou com medo. Eu vou entrar no salmo. E eu vou sair de uma forma diferente. Obviamente, sem medo. Ou, mesmo com medo. Mas com a fé ativada. O medo não paralisa. O medo me move junto com Deus. Foi isso que Josué fez na primeira entrega do projeto dele com Israel. Ele estava com medo. Deus falou, Josué, seja forte e corajoso, só isso. Mas para você ser forte e corajoso, você precisa meditar na minha palavra. Você precisa entrar na minha palavra de dia e de noite. E aí sim, você será bem sucedido. E aí sim, a coragem vem. A força vem. A coragem não é sua, irmão. A coragem não é minha. Bruno, mas tem um monte de lugar falando na Bíblia que é para a gente ser forte e corajoso. Inclusive Jesus também disse isso. É isso aí. Só para você ver que se você tentar sozinho você não consegue. E aí você tem que vir, Jesus, mas você está falando para eu ser forte, para eu ser corajoso, para eu não temer, mas eu não consigo. E aí Jesus ele te fala agora. Ouça isso, mulher. Ele está te dizendo agora. É isso aí. Cansou? Pede para mim. Pede, que eu tô doidinho para te dar uma experiência que você jamais vai esquecer. Pede. 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 É por isso. Deus quer que a gente seja dependente dele, irmão. Então não se cobra, eu não consigo, medo. Não, rapaz, eu tô desbagaçado. Ontem eu tive muito medo, gente. Medo do novo. Toda vez que você entrar em algo novo na sua vida, vai dar muito medo, porque é novo. Aí depois que você começa a conhecer, você começa a ter mais segurança. Mas isso é muito limitante. A segurança não vem. Jesus ensinou isso com os discípulos no barco. A segurança que vocês estão projetando não pode estar no barco. A segurança que vocês estão projetando não pode estar dependente se eu estou dentro fisicamente ou não. Vocês precisam só crer que eu estou. Porque teve um momento que Jesus estava dentro do barco e eles foram tomados pelo medo, a equipe dele, tempestade. Teve um momento que Jesus estava fora do barco e eles também foram tomados pelo medo. Isso é Jesus ensinando a nós aqui em 2021 que Ele está em todo canto, em todo tempo, mas para a gente colocar a segurança nele e não em nada aqui na terra. A minha segurança não pode estar na minha família, a minha segurança não pode estar no meu trabalho, não pode estar muito menos no meu dinheiro. A minha segurança não pode estar no status do Instagram, a minha segurança não pode estar na minha reputação, a minha segurança não pode estar nesses lugares. Por isso que às vezes Deus permite a gente perder tudo, como foi com Jó, para poder nos alcançar, mas depois Ele reverte, dá em dobro, nos ensina e todo mundo vai falar, valeu a pena. Porque foi neste vale que eu conheci quem Deus é. Então, para fechar, ouça isso. Você entra nesse salmo dizendo o seguinte: Jesus, você é a minha luz. Você é a minha solução. Luz é solução. Luz é solução. Você é minha luz hoje, Jesus. Vai falando comigo aqui. Junto aí, você que está aí ouvindo isso. Fica assim não. Jesus, você é a minha solução.
Jesus, você é a minha salvação. Ou seja, eu dependo de você no dia de hoje para ser salvo de qualquer problema. Salvo. Por isso eu não tenho medo. Por isso eu não vou deixar o medo me dominar em nenhuma situação que eu viver hoje, seja ela qual for. O Senhor Jesus é a minha fortaleza, é a minha proteção. Fortaleza é proteção. Então eu não terei medo. Agora, Jesus, entra com essa palavra dentro de mim, dentro da minha alma. Entra. Você precisa pedir isso para você comprovar que você entrou de uma maneira nesta live, entrou de uma maneira neste salmo, nesta palavra de Deus, quando Jesus inclusive disse, não temas. Lucas capítulo 12, versículos 6 e 7. Você entra de uma maneira e você sai de outra. Que saudade que eu estava desse para fechar, kkk. Não, e agora para fechar mesmo. Rafa Tavares, é para fechar. Entrada, processo e saída. Quem é de TI sabe? Entrada, processamento, saída. Entrou como? Entrou com medo. Mas decidiu ativar o espírito pela palavra de Deus. Então, você não vai ficar rodando ao longo do dia, nem ao longo do mês. Você pode até ter passado rodando no deserto, como o povo de Israel, 40 anos. Você pode ter passado a vida toda rodando, acreditando em Deus, mas rodando e não saindo, e não experimentando o poder da fé, o poder do Espírito. Irmão, tá aqui na sua frente o cara que é mais jumento que você poderia imaginar, sou eu, irmão. Controlador, era eu. Inclusive vivia no inferno da prostituição, no inferno da mentira, no inferno da culpa, no inferno do caos no meu casamento. E agora, Deus me tirou desse lugar. E eu vou ser pai agora em janeiro. Tá aí já, filho. Casamento tá restaurado, tá benção no Senhor. Agora as dificuldades, elas vão vir, irmão. Eu tô vivendo muitos desafios. Deus está nos lançando para um novo. O novo traz medo. Mas eu preciso ativar o meu espírito todo dia. Porque ele me faz entrar, eu acordo, com qualquer que seja o sentimento. Eu processo. Eu caminho com Deus, meditando na palavra dele. E ao terminar, que é agora, eu saio de outra maneira. E aí, Bruno? E aí? E aí você vai fazer seu dia. O que você vai fazer hoje? E aí você vai estar conectado com o que você recebeu hoje. E aí no final do dia você vai dizer, valeu a pena. Valeu a pena eu ter ativado o espírito de manhã. Valeu a pena. O meu dia só foi dessa maneira porque eu ativei o espírito de manhã. Não significa que é só bênção. Significa, por exemplo, que você passa um dia, por exemplo, de muita treta. Mas você vai chegar e falar assim, mas Deus me salvou de uma por uma. E graças a Deus estou aqui para dormir novamente junto com a minha família. Ou não, se você está sozinho. Mas Deus vai te dar uma família em nome de Jesus. Eu durmo em paz com Jesus. E amanhã é outro dia. Um dia de cada vez. Como o próprio Jesus disse. Cabe a cada dia o seu próprio mal. Vocês entenderam que é assim que a gente caminha com Deus? Andar na presença de Deus é dessa maneira. Se for necessário, você escuta de novo o devocional. Vai ficar gravado no YouTube. Vai ficar no podcast. Escuta de novo. Se engaje, irmão. Não decida mais escolher de que Deus esqueceu de você. E de que Deus está preocupado com a fome da Etiópia apenas. De que Deus só fala com algumas outras pessoas e não com você. Pelo contrário, Deus não faz acepção de pessoas. Deus quer falar com todos dessa sala agora. Amém. O meu pedido, Jesus, é que todos possam sair daqui abençoados. Que todos possam ter saído dessa live. Sair agora. Para tocar o dia com o seu Santo Espírito ativado, Jesus. Obrigado, Senhor, por mais uma palavra. E nós entregamos o nosso dia nas suas mãos. Eis-me aqui. Amém. Amém. E amém. Um beijo no seu coração. Fica com Deus. Era isso que Deus queimou no nosso coração.
para passar aqui para vocês. É isso que eu tô vivendo lá de casa. Vocês sabem, vocês estão na minha casa. Quem acompanha o Cola na Videira sabe que a gente vai junto, não tem burocracia aqui nessas lives. A gente tá junto, tô vivendo isso aí que a gente pregou, irmão. Nada melhor do que isso. E é bom demais. Beijo no seu coração, Ana Paula, alô Maresias, Marecas, um beijo no seu coração, né? Poliana, Josi Peps, Chef D, Margarete, Lumayuma, Salete, todos os cabelos. É loira ou não é loira? Não importa. É grande ou é pequena a cabeça? Não importa. Homem ou mulher? Não importa. De todos os seus cabelos estão contados. Ele te conhece. Beijo no seu coração, ficar com Deus, tamo junto. Colhado na videira. Ah, ô gente, eu vou subir um post daqui a pouco. Em algum momento eu vou subir um post aí sobre a preocupação. A preocupação rouba o nosso espaço de Deus aqui na nossa mente, porque a preocupação é aqui nos nossos pensamentos e Deus quer colocar os pensamentos dele. Então, se eu decido só ser dominado pelas preocupações, eu estou ocupando o espaço de Deus na minha mente. E eu queria muito que você compartilhasse isso nas suas redes, no seu WhatsApp, e que você comentasse no post aqui do Instagram, para engajar o post e o algoritmo no Instagram enviar mais longe essa mensagem de fé e novas almas serem alcançadas. Muitos que estão aqui chegaram dessa maneira. Amém? Então, depois dá um check de lá, compartilha, salva, compartilha nos seus stories e no seu WhatsApp, por favor, tá bom? Deus te abençoe, fiquem com Deus, tamo junto, colado na videira.